Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Hoje é um programa Eclésia especial. Além da gente ter dois comentaristas aqui, o padre Guido Motinelli e o padre Vander Maia, que são os dois sacerdotes que mais trabalham conosco aqui no programa Eclésia, para comentar temas livres, diversas questões que durante o ano a gente recebe dos nossos amigos telespectadores e outras dúvidas de uma pequena plateia que está aqui ao meu lado, que são alguns telespectadores do programa Eclésia, representando aqui hoje nessa gravação todos os nossos amigos espalhados pelo Brasil, né? Então eles estão fazendo algumas perguntas aqui. Olha, tem algumas perguntas aqui que a gente já veio preparado, outras estão pegando os nossos comentaristas de surpresa, mas vamos tocar o barco. A gente quer falar o máximo possível, a gente quer abarcar o máximo possível de conteúdo e dúvidas para que a gente faça um programa interessante. No finalzinho do bloco anterior, a nossa telespectadora, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Josilma, nossa telespectadora que está aqui conosco, ela fez uma pergunta interessante. A gente está falando sobre a Idade Média. Padre Vander, a gente ouve falar, como a nossa telespectadora aqui lembrou, que hoje em dia as pessoas chamam o período da Idade Média de Idade das Trevas. Foi mesmo Idade das Trevas esse período? Eric, Josilma, por tudo que se viu durante a Idade Média, nada pode ser chamado tanto como Idade da Luz quanto a Idade Média. A Idade do florescimento, do conhecimento, da ordem social. Foi uma idade de uma beleza, de uma grandeza espiritual, moral e assim por diante que não se pode medir. O que acontece é que com a Revolução, especialmente, eu vou tentar soar aqui um marco, quando aconteceu a Revolução Francesa, com a Revolução Francesa em 1789, esse sim é um episódio triste, um episódio malfadado da história da humanidade. Os propugnadores da Revolução começaram a acusar a Idade Média de ter sido a Idade das Trevas, e eles prometiam a Idade da Luz, a Idade da Ciência, a Idade da Razão. Se viu que foi algo totalmente ao contrário. O saldo de mortos, a carnificina que produziu a Revolução Francesa, os absurdos que a Revolução nos legou. E aponto só um detalhe, um dado prático que aí já faz entender. Alguns anos mais tarde, depois do início da Revolução, os ideólogos da Revolução disseram que nunca a França tinha atingido um apogeu de prosperidade e desenvolvimento tão forte quanto no tempo do rei Luís IX, o grande São Luís da França. Lá no coração da Idade Média, um tempo de prosperidade e de paz. Isso não vai para os telenoticiários, isso não vai para os cursinhos, não vai para a preparação de vestibular. Agora, o que se passou na sequência, Josilma? Enfim, com o advento do marxismo, especialmente depois da Revolução Bolchevista de 1917, e Nossa Senhora deixou claro em Fátima que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, começou uma nova campanha de difamação da Igreja, apoiada nesta falácia de que a Idade Média, sem dados nenhum, porque não tem onde se apoiar, de que a Idade Média teria sido a Idade das Trevas, do obscurantismo e assim por diante. Vindo de um sistema stalinista que matou mais de 100 milhões de seres humanos, hein? Acusando a Idade Média de ser uma Idade das Trevas. Então, se você junta o fenômeno da Revolução Francesa, mais a do advento do marxismo, através da Revolução Bolchevista, esses dois fenômenos é que criaram a falácia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. E tem um detalhe, o marxismo foi recriado, o marxismo se recriou sob a forma da cultura, chamado marxismo cultural, e a partir, da escola de Frankfurt, esse é um capítulo à parte, todo o ensinamento que vem sendo transmitido às gerações atuais, nas escolas, nas universidades, está dominado, está monopolizado pelo marxismo cultural, que ensina esse tipo de mentira, esse tipo de inverdade, esse tipo de falácia. O senhor falou da escola de Frankfurt, né, que é uma escola que foi criada para divulgar o pensamento marxista de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra pegada, não mais a luta armada, mas a luta cultural, como o senhor disse. Quero só acrescentar rapidamente o pensador... Conquista da cultura. É verdade. O pensamento Antônio Gramsci, né, que é um italiano, sim,
que no Brasil também teve muito sucesso o seu pensamento nessa chamada Revolução Cultural Gramsciana, que na verdade é um marxismo, não é nem menos, nem mais pesado, nem menos leve. É o mesmo marxismo, mas agora do ponto de vista cultural. O Padre Guido, você quer completar alguma coisa? Completando exatamente que logo em seguida do marxismo, nós tivemos o nascimento também de outros regimes totalitários que infelizmente sujaram na história, né? Pegamos o nacionalsocialismo, por exemplo, o comunismo, seria o caso de repetir uma frase do Papa João Paulo II, santo, que somente as pessoas que morreram no século XX superam, de guerra, de violência, superam como número todos que morreram em 20 séculos de história. Pudera, né? Como o senhor bem lembrou, só o comunismo, o socialismo, a partir de Stalin, Lenin, Stalin, né? A gente pode somar pelo menos 100 milhões, contando com Pol Pot, Mao Tse-tung na China, enfim, a igreja certamente foi muito perseguida. Bom, para encerrar esse assunto, tudo que a gente está dizendo aqui são programas que a gente já trabalhou hoje. Você pesquisar lá no nosso site, tem um programa dedicado aos regimes totalitários do século XX. As mentiras contadas contra o Papa Pio XII, por exemplo, em relação ao nazismo. Já falamos de diversos desses assuntos. Mas para encerrar, Padre Guido, eu queria que o senhor lembrasse aqui uma coisa interessante que a gente falou no outro programa, para encerrar essa questão de que a igreja colaborou com muita coisa na ciência. Sim. O senhor é músico também, o Padre Guido é músico. E do ponto de vista da música, as notas musicais, até elas, as notas musicais, do jeito que a gente conhece, que todo mundo conhece, até uma criança conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, todo mundo conhece. A igreja tem a ver até com isso, né, Padre Guido? A gente já explicou em outra oportunidade. Sim. Em 30 segundos, Padre Guido, em 30 segundos, para começar, que a gente quer ter um monte de coisa interessante aqui. Relembra pra gente o texto na qual foi baseado as notas musicais de um padre que foi conterrâneo seu lá pelo século X, que criou isso aí, né, Padre Guido? Relembra pra gente esse texto. O meu xará é Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo. Padre, sim. Foi ele que descobriu que no hino da véspera da festa de São João Batista, cada estrofe começava com um tom um pouquinho mais alto. E foi aí que ele pegou as letras deste hino e inventou, em poucas palavras, a escada do Remi. O senhor lembra esse texto? O senhor lembra esse texto? Sim. A gente não combinou isso aqui. Vamos ver a palavra, a nota Dó, antigamente era ut. Ut queant laxis. Dó foi aí. Resonare febris. Mira gestorum. O Mi. Famuli tuorum. O Fá. Solvet polluti. O Sol. Labi reatum. O Lá. E Sante Ioannes, SJ. O Sá depois que ficou Si. Sim. Né? Em latim, o senhor estava dizendo, Sante né? Ioannes, sim. Até hoje, em alemão, por exemplo, o Dó mantém o Ut. Ut, né? exato. Sim. O restante do mundo usa a palavra o Dó. Eu acho esse exemplo sensacional, porque resume muita coisa e é bem interessante. Outro dia o senhor comentou pra gente, eu lembrei disso agora. Mas vamos para outras dúvidas da plateia. Quem gostaria de fazer uma pergunta agora? O senhor vai fazer a pergunta pra gente? Qual é o nome do senhor? Pedro. De que cidade o senhor é, Pedro? Sou de Valinhos. Aqui da cidade de Valinhos. Sou. Qual é a pergunta que o senhor queria fazer? Eu queria fazer uma pergunta com relação à Bíblia. Certo. É o seguinte, todo ano a igreja, no mês de setembro, celebra o mês da Bíblia. Certo. E a gente vem notando de uns anos para cá que esse mês não está sendo muito animado pela igreja a reflexão da Bíblia nesse mês. Certo. E percebe também que tem muitas pessoas que têm dificuldade do entendimento da Bíblia, de fazer uma reflexão. Não seria o momento da igreja animar, voltar a animar este mês para que as pessoas aproveitem mais a palavra de Deus? E aí, Padre Guido e Padre Wander? Olha, São Pedro, hein? Obrigado pela sua pergunta. Eu me coloco ao seu lado, em primeiro lugar, diante da necessidade de conhecer e aprofundar a palavra de Deus. Porque hoje, sobretudo, devemos acreditar naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. E isso é válido também diante do nosso relacionamento com Deus. Hoje, inclusive, a grande diferença da interpretação da Bíblia é devido ao pouco conhecimento da palavra de Deus.
Por isso, hoje, nós notamos um fenômeno muito, desculpe a expressão, não digo esquisito, mas que preocupa, uma verdadeira proliferação de igrejas com títulos bonitos, onde se louva a Deus, e que Deus seja sempre louvado, né? Mas não em sintonia com a doutrina ensinada por Jesus. Para pessoas, por exemplo, que não têm medo e têm a ousadia de botar na boca de Jesus frases que Jesus nunca pronunciou. Outros, pelo contrário, que tiveram a ousadia até de arrancar livros inteiros da Bíblia. Poucas semanas atrás, eu dizia aos meus fiéis, apareceu no telão da igreja, né? A segunda leitura é da carta de Santiago. Esta carta na Bíblia dos luteranos não existe. E outro dia fiz uma pergunta também aos fiéis. Disse, era na época, no final de setembro, inclusive, na época dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, né? Falei, gente, quais são os 3 grandes arcanjos? Logo me respondeu, todo mundo sabia, Miguel, Rafael e Gabriel. Ótimo, falei. Mas na Bíblia, o livro que fala do arcanjo Rafael é o livro de Tobias. E este livro foi cortado pelos crentes e protestantes. Olha a diferença, minha gente. Por isso, a igreja deveria e deve fazer, mas conheço tantas igrejas que já fazem, criar uma oportunidade para círculos bíblicos ou aprofundar um determinado tema e convidar as pessoas, a qualquer que seja o nível de conhecimento, a ter, digamos assim, o amor para a Bíblia Sagrada. Porque... Só para ficar claro uma coisa aqui, desculpa interromper o senhor. Em relação ao mês da Bíblia, isso acontece no mundo inteiro ou é um costume só aqui do Brasil? É só do Brasil. É só do Brasil. Por exemplo, o mês de outubro, por exemplo, o mês das missões, o mês do terço, na Argentina é o mês das vocações, que para nós é agosto. Entendi. Certo? Eu sou italiano, lá na Itália não tem um mês dedicado a uma atividade particular, né? Aqui no Brasil, pelo contrário, temos o mês das vocações, mês de agosto, o mês da Bíblia, o mês das missões, etc., né? E, gente, precisamos, porém, responder afirmativamente diante dessas oportunidades que a igreja nos dá para poder conhecer melhor a palavra de Deus. Senão, digamos assim, vivemos numa situação bastante angustiante, né, que a igreja, infelizmente, está enfrentando. Eu vejo na minha paróquia, por exemplo, eu moro em Bauru, São Paulo, indo da igreja matriz para uma das 5 capelas, em plena cidade, passam na frente de 8 igrejas protestantes. Puxa vida. Quer dizer, Padre Guido, vamos estudar a Bíblia, que vale a pena. Aliás, o senhor é suspeito para falar, porque o senhor estudou a vida inteira a Bíblia. O Padre Guido é doutor em Bíblia. A gente sempre diz aqui que, além de ele ser doutor em Bíblia, ele teve como um dos seus professores, na época lá dos seus estudos lá em Roma, o nosso querido Papa Bento XVI, né, que ainda na época de Cardeal Ratzinger, o senhor estava bem de professor naquela época. Estava muito bem. Ainda bem que o senhor veio aqui partilhar conosco esse conhecimento. Por falar em conhecimento, vamos para mais dúvidas, porque tem mais dúvida aqui da plateia. Quem que é o próximo a fazer a pergunta agora? Vai fazer a pergunta? Vamos lá. Qual é o seu nome? É Fabrício. Fabrício, você é de onde, Fabrício? Eu sou aqui de Campinas mesmo. Qual é a sua pergunta, Fabrício? Então, os senhores falaram agora há pouco a respeito de marxismo, de revolução cultural, Gramsci e tudo mais. Eu queria saber do decreto contra o comunismo, que existe alguma dúvida se ainda é válido, se não é, e qual que é a opinião da igreja sobre isso atualmente? Legal. Bom, se não me engano, o decreto do comunismo que você está se referindo do Pio XII, de 1949. Exatamente. Em 1949, a igreja se posicionou oficialmente através de um decreto chamado Decreto contra o Comunismo. Não chega a ser um documento... Moto próprio. Apesar de ser um documento oficial, não chega a ser um moto próprio, não é um documento de próprio punho, porque, se não me engano, foi a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que chamava Santo Ofício na época, que respondeu sobre isso. Padre Wander, esse decreto contra o comunismo, né, que, na verdade, em poucas palavras, diz que nós não podemos ser coniventes com a doutrina comunista, ele ainda é válido na igreja? Plenamente. Cristo ontem, hoje e sempre. Porque
Os erros do comunismo não mudaram, ok? O remédio para uma determinada doença ele não seria mais necessário se a doença deixasse de existir. A doença está aí. Os estragos nefastos causados, ok, pelo marxismo, sob a forma agora da cultura. Quer dizer, aqui, entenda-se, contra o comunismo era a aplicação prática do sistema filosófico num determinado regime totalitarista. O que acontece é que a doença está aí, então o remédio continua plenamente válido. E é doutrina sólida, que o que prega o comunismo, o que prega, vamos dizer, toda forma de marxismo, as suas múltiplas formas, entre as quais aqui usou o nacional-socialismo, uma releitura do marxismo clássico, É verdade. é totalmente incompatível com o Evangelho de Cristo. As doutrinas são diametralmente opostas. Então, está aí o decreto de Pio XII, precisa ser lido, precisa ser obedecido. Esse decreto de Pio XII, de 1949, ele deixa claro que se um católico optar por seguir essa doutrina ateísta, né, marxista, sinônimo de ateísmo. Uma doutrina ateia. Ateia, exatamente. Ele pode, inclusive, chegar a ser excomungado. Isso, em que condições é possível, Padre Guido, alguém ser excomungado? O Guido está ali com direito canônico, inclusive. Ele está ali com a ferramenta na mão. Está presente ali. É assim mesmo, Padre Guido? Sim, exato, porque significa ir contra exatamente uma doutrina que faz parte integrante da essência da vida humana. Talvez seria interessante, Eric, motivar com palavras simples quais são os benefícios do comunismo e quais são, vamos olhar a medalha pelo outro lado, motivo pelo qual a Igreja disse não. Certo. Aparentemente, o comunismo proporciona o trabalho para todos, ótimos estudos, assistência médica maravilhosa, não há desemprego, certo? O professor de universidade ganha como o homem que limpa a estrada. Né? Isto parece uma coisa maravilhosa. Mas o senhor começou a explicar os benefícios dizendo aparentemente. Aparentemente, exato, né? Só que olhamos agora pelo outro lado. O homem perde o direito da propriedade particular. Isto é contra a Bíblia. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Primeira página da Bíblia. O homem, o pai e a mãe não são mais a cabeça da família. É o Estado. É proibido qualquer forma de religião, de ensino. E o homem, nós sabemos, pela sua natureza, é religioso. Mesmo que não conheça um Deus verdadeiro, se apega, não sei, até ao vento, até à lua, ou ao sol, ou a qualquer coisa, mas sente necessidade de relacionar-se com algo que é superior, que está até fora da sua mesma natureza. Por isso a Igreja, naturalmente, analisando estes pontos vitais, chega logo a uma conclusão, não. Nós somos feitos à imagem de Deus, e Deus não pode estar ausente da nossa caminhada. Entendeu? Além disso, o Padre Wander lembrou agora há pouco, ele falou ali de passagem sobre Nossa Senhora de Fátima. Né? Quando o comunismo chegou ao poder pela primeira vez, no sentido clássico marxista, em 1917, havia menos de um mês antes disso, foi o chamado Milagre do Sol, que encerrou as aparições de Fátima. Ou seja, entre os maiores milagres públicos da história do cristianismo, onde por uma multidão de pelo menos 50 mil pessoas, mas há quem diga até 90 ou 100 mil pessoas, vamos chutar para baixo, pelo menos 50 mil pessoas, viu o sol mudar de cor, rodar no próprio eixo, todo mundo pensou que era o final dos tempos, ou seja, um grande sinal lá em Fátima, daqueles 3 pastorzinhos narraram para o mundo todo. E menos de 20 dias depois, pela primeira vez, chega um governo comunista na história, lá na Rússia, totalitarista, aonde vai desencadear então em pelo menos 100 milhões de mortes no mundo todo. Quer dizer, Nossa Senhora não veio brincar aqui, né, Padre Wander? A coisa era séria, né? De maneira alguma. Todo o caráter escatológico, toda a profecia de Fátima, quer dizer, o que Nossa Senhora traz é o que está na palavra de Deus, no Evangelho, não é nada novo. É recordar que o mundo só tem uma salvação, a fidelidade, a conversão, a fidelidade e a obediência a Deus. E que
exatamente ao contrário de tudo isso. O contrário de tudo isso é o que apregoa o marxismo em todas as suas formas. Deus não existe, a família não tem valor nenhum, a supressão integral da propriedade privada. Não tem para onde fugir, né? Não tem meio termo, né? Bom, esse assunto é interessantíssimo, já dedicamos programas também sobre isso, tanto sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre regimes totalitários. Olha, se eu fosse você, eu não deixaria de acessar o site da Rede Século XXI e assistir esses programas que já tratamos desse assunto, mas olha, em outras oportunidades a gente ainda pode voltar a alguns desdobramentos sobre esses assuntos que são interessantes, a gente ainda volta neles. Porque agora eu preciso fazer um intervalo e daqui a pouco a gente já vai para o nosso último bloco do programa Eclésia Especial dessa noite. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta então para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Até já.